Olá, mulheres! Nenhuma mulher escolhe relações violentas. Essas escolhas, elas são conduzidas por uma história de vida. Muitas passaram por episódios de abuso de uma forma muito precoce na infância. Num setting analítico, essas memórias são acionadas e aí sim elas conseguem estabelecer uma criticidade frente a essa experiência. Elas começam a estabelecer uma crítica no sentido de que, peraí, o que de fato aconteceu comigo? Então quer dizer que essas excitações que eu sinto numa hipersexualidade pode advir então de uma experiência ainda precoce? Sim. Ou então esse distanciamento que eu faço de uma vida sexual, de uma vida amorosa, então pode corresponder a essa experiência? É claro que sim. Quando ela aciona essas memórias, ela começa a estabelecer essa crítica e com isso ela vai se reposicionando frente a essa história. É muito comum que quando se cresce, se desenvolve em meio à violência ou tendo que suportar esta violência, sendo ela psicológica, física, o que ocorre é uma naturalização dessa violência. E é por isso que muitas desenvolvem a romantização ou mesmo a erotização dessa própria violência, que é uma forma de adaptação do eu a esse sistema em que pode ser e que é tão traumático. É por isso que esse lugar de objeto se confunde muito com o lugar de ser amada, de ser protegida. Ela entra em conflito com essa sensação de que o domínio, o controle ou a subserviência ao desejo do outro é como se ela fosse ali importante ou amada. Ela entra em muitos conflitos. Desocupar esse lugar muitas das vezes significa perder o sentido do que é ser mulher, do que é ser desejada, do que é ser protegida, do que é ser amada. Porque ela foi construindo um padrão de feminilidade nesse lugar objetal, nesse lugar de coisa, nesse lugar da exploração. Então, quando ela se encontra num setting analítico, ela começa a entrar em contato com esses conflitos. E aí sim, ela tem chances de se reposicionar através de uma crítica em que ela vai desenvolvendo a respeito da sua própria história. As dificuldades de se romper uma relação violenta, ela está intimamente ligada com o sentido da dependência emocional. Elas chegam mesmo a sentir uma certa abstinência, porque foi a forma que elas conheceram de troca de afeto. Portanto, sair deste lugar exige abrir mão de várias concepções equivocadas sobre o que é amor. Sair desse lugar exige um questionamento do que é uma feminilidade que não seja tóxica. Sair deste lugar também é o questionamento de toda uma masculinidade tóxica, agressiva ou sedutoramente abusiva que ela conheceu. E para se dizer não daqui para frente a esse tipo de experiência, não pode querer esperar que o sentimento de amor que muitas das vezes nutre por esse agressor, não se pode esperar que ele acabe. Porque é por isso que o feminicídio
está em alta. O feminicídio é a construção de toda uma história violenta em que termina no mais trágico, em anulação desse objeto, quando ele não mais quer ocupar esse lugar. Portanto, não dá para ser tolerante a uma vida abusiva. Há que se colocar limite, há que se cuidar de si, salvar-se a tempo. É muito importante que você perceba todas as formas que você inconscientemente produz para se manter nessas relações. Primeiramente, você não deve justificar os atos do agressor. Tipo, mas quando ele não bebe, ele me trata muito bem. Ele só faz esse tipo de coisa quando ele bebe. Ora, então que ele trate do abuso do álcool, que ele trate da dependência química, que ele trate as suas questões emocionais, porque ele é isso tudo. Ele não é uma outra pessoa. Ele é tudo isso que ele apresenta. Quando você retira a responsabilidade do agressor e coloca em qualquer tipo de patologia, comorbidade ou dentro da sua própria história de vida, você está infantilizando-o. Nós sabemos que muitos desses agressores tiveram também histórias difíceis, mas eles terão que lidar com isso e resolver toda essa destrutividade que eles acabam reproduzindo. Isso é de responsabilidade de cada um. Outra, você precisa querer deixar de ocupar esse lugar que você julga ser um lugar de importância. O lugar de objeto não é um lugar importante. Você que está romantizando esse lugar. E não tema a liberdade. Sim. Sair do lugar de objeto em que só atende aos desejos perversos de um outro faz com que muitas se sintam em lugar nenhum. Porque foi a forma que elas conceberam de ser, de existir. Uma boa psicoterapia fará com que você perceba que você pode fundar um outro lugar, que você pode inaugurar uma feminilidade que lhe traga, de fato, respeito, amor e prazer. É isso, mulher. Salve a sua vida. Se dê a oportunidade de se reinventar, não negando a sua história, mas se posicionando de uma forma inovadora e diferente frente a essa história. Quando falamos de empoderamento, significa isso. Você poder acionar a potência que reside em você e empoderar-se dessa potência para ser livre, autônoma em sua vida. Não se assujeite ao que lhe traz dor. Não se sujeite a nada que retire a sua dignidade. Conversamos mais em outros momentos.